Olá, criptomaníacos! O dinheiro é provavelmente a maior invenção acidental já criada pelo homem. Nós não nos damos conta porque já tomamos o dinheiro como certo, assim como fazemos com a eletricidade. Só entendemos a importância dela quando a luz acaba. Hoje, temos milhares de criptomoedas no mercado, e a experiência que tivemos com a bolha.com nos faz pensar que podemos ter centenas, se não milhares de moedas vencedoras no futuro. Uma aposta comum é a de que 95% das criptomoedas vão morrer, mas 5% terão sucesso e serão projetos interessantes. Fazendo paralelo com o cálculo de investidores anjos, que historicamente funciona para investimento em startups. Apesar de parecer lógico comparar o Bitcoin com o histórico de startups de tecnologia, estamos comparando coisas completamente diferentes. Bitcoin é dinheiro, não uma empresa. Nesse cenário, será que ainda é possível o convívio harmônico de diversas moedas, ou o Bitcoin tornará todas as outras moedas obsoletas? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Antes de começar, eu queria propor uma coisa nova com vocês. Eu sei que muita gente não dá like nos vídeos aqui no YouTube, ou até esquece de dar like quando o vídeo chega no final. Eu também cometo esse erro diversas vezes. Então que tal se vocês derem like agora, no início desse vídeo, e caso não gostem do vídeo lá no final, você retira o seu like sem qualquer problema. Posso contar com vocês? Beleza, vamos lá. O dinheiro comunica preferências. Precisamos de uma base única para traduzir essa preferência. Quando você entra num supermercado e todos os produtos estão precificados em reais, você facilmente identifica essas preferências. Agora, imagine se cada produto tivesse seu preço numa moeda diferente. Na hora de comprar um shampoo, uma marca estivesse em reais, outra em dólares, outra em pesos. Essa comunicação não seria eficiente. Existe a necessidade de usarmos uma linguagem comum, assim como acontece com a fala. Habitantes de uma determinada região falam a mesma língua não porque foram obrigados, e sim porque é mais eficiente que todos optem por uma mesma língua para se comunicar. O mesmo acontece quando pessoas de diferentes países precisam se comunicar. Elas poderiam livremente escolher qualquer uma das milhares de línguas existentes, mas naturalmente todas decidem por utilizar uma única língua, porque isso é mais eficiente. Com moedas não é diferente. Existem centenas de moedas pelo mundo, mas quando não são obrigadas, como por exemplo no comércio internacional, as pessoas e empresas decidem por usar uma única moeda em comum acordo. Isso agrega e mede de forma eficiente a preferência de todos os indivíduos dentro da economia. Pense no dinheiro como a constante, a qual todos os outros produtos são medidos. Se tudo está sendo medido pela mesma fita métrica, fica fácil identificar o valor de cada item. Caso usássemos fitas métricas em escalas diferentes, isso seria extremamente complicado. Medindo e expressando o valor de todos os produtos em um intermediário comum, que é o dinheiro, passa então a ser possível entender quanto um produto é valorizado em comparação com qualquer outro. De fato, é esse sistema de preços que permite a formação de estruturas de oferta e demanda, sendo uma necessidade vital, por fornecer a comunicação de informação, sem a qual o suprimento de necessidades básicas não seria possível. Imagine se nenhuma das coisas que você consome tivesse um preço perceptível. Por exemplo, que você não tivesse a informação de quanto custa um carro. Como você saberia quanto você precisa produzir ou trabalhar para obter esse carro? Como os outros saberiam quanto te pagar pelo seu trabalho? Percebam como chegamos num erro circular. É o dinheiro que corrige esse erro, ao colocar todos os produtos existentes numa mesma base de comparação. Agora, a qualquer momento, você sabe de forma confiável quanto custa um carro, porque a preferência de milhões de pessoas está resumida num único valor, R$ 40 mil, por exemplo.
Com base nesse valor, a fabricante de carros pode decidir se vale a pena produzi-lo ou não, assim como decidir quanto é possível investir, inclusive em salários, que serão aceitos por pessoas que estão em busca de comprar carros e outros produtos, todos calculados nesta mesma base que é o dinheiro. Sem o dinheiro, essa complexa cadeia de suprimentos não seria possível e nossa civilização continuaria estagnada na época do escambo. Essa é a raiz do problema, que muitos parecem não enxergar quando imaginam um mundo com centenas de moedas em competição. Qualquer sistema de preços é derivado de uma única moeda. Indivíduos convergem em um único meio monetário e o resultado é um sistema econômico. O valor é criado pelos indivíduos por meio da produção de produtos e serviços. Apesar disso, a comunicação desse valor não é direta. Ela depende de usar dinheiro como intermediário. Enquanto todos os bens não podem ser diretamente trocados entre si e variam, dinheiro é uma utilidade porque fornece uma única constante trocável, que permite a medição de valor e a troca de bens. Apesar de um indivíduo poder ter posse de inúmeras moedas, uma terá melhor capacidade de troca do que as outras. Uma irá preservar o poder de compra futura, melhor do que as outras. De forma intuitiva, todos percebem isso e tomam sua decisão baseados na propriedade inerente de uma moeda relativa à outra. Quando decidindo qual moeda utilizar, a preferência de um indivíduo irá impactar na preferência de outros, e não é coincidência que o mercado acabe convergindo para uma mesma moeda, já que todos os indivíduos estão tentando resolver o mesmo problema de trocas futuras, que é interdependente. Sendo assim, existe um enorme incentivo em encontrar um consenso, de forma que cada indivíduo possa comunicar e trocar com a gama mais ampla de parceiros. Esse é tanto um incentivo individual quanto coletivo. Sim, o dólar, euro, ien, libra, peso, etc., todas essas moedas coexistem hoje, mas isso não é resultado natural de uma economia global, e sim de intervenção estatal, obrigando pessoas a usarem moedas que não usariam naturalmente. Pensem que todas essas moedas nasceram do lastro em um mesmo ativo, o ouro. O fato de todos usarmos hoje o sistema Fiat é a prova de que o ouro falhou como meio de troca. Ele se mostrou vulnerável a ataques de grupos violentos. O Bitcoin é a solução para isso e essa tendência só irá crescer conforme o conhecimento vai sendo naturalmente distribuído. O mercado converge para o Bitcoin com o passar do tempo e seu valor continua subindo porque ele fornece uma constante que é superior a qualquer outra forma de dinheiro. A política monetária do Bitcoin é uma otimização, por ser descentralizada e independente de confiança num controlador central. É isso que assegura que o Bitcoin seja uma melhor constante. Todos conhecem as regras e sabem que só existirão 21 milhões de unidades. Portanto, ele é realmente uma constante. Ele é a forma mais escassa de dinheiro já inventada. É a demanda que torna a escassez útil como constante em trocas. Pensem comigo. Se o Bitcoin possuir 21 milhões de unidades, mas somente uma pessoa quiser comprá-lo, essa escassez não serve para nada. Mas se 100 milhões de pessoas querem comprar, 21 milhões de unidades começa a se tornar escasso. E se essa rede subir para 1 bilhão de pessoas, 21 milhões de unidades passa a ser extremamente escasso. E o Bitcoin irá representar maior utilidade como constante. A partir do momento em que a maior parte da população utilizar essa mesma constante, no caso o Bitcoin, não existe mais necessidade de aumentar a quantidade de moedas em circulação. Quando a demanda por Bitcoins atingir seu teto, digamos, acima de 1 bilhão de usuários, a oferta de Bitcoins também chegará ao teto, ou seja, 21 milhões de unidades, tornando, portanto, uma constante para trocas superior a qualquer outra que já existiu. Com uma oferta fixa, o aumento da demanda naturalmente resulta no Bitcoin se tornar mais distribuído. O bolo que hoje está dividido entre 100 milhões de pessoas
em breve terá que ser dividido por 1 bilhão de pessoas, reduzindo a fatia média de 0,2 bitcoins por pessoa para 0,02 bitcoins por pessoa, e assim por diante. Quanto mais e mais pessoas entram para a rede do Bitcoin, a rede não se torna somente mais útil, como também se torna mais segura, já que o mecanismo de consenso da rede se torna mais descentralizado e resistente à corrupção, que foi a causadora do fracasso do ouro como moeda no passado. Quanto maior for a adoção, a segurança e a utilidade da rede servirão de bloqueio para qualquer outra moeda que ousar concorrer, já que o Bitcoin se tornará uma constante cada vez superior às alternativas. Todas as outras moedas ou se tornam centralizadas com o passar do tempo, como é o caso do dólar, euro, ien, ouro, etc., ou já nascem centralizadas demais, como é o caso de todas as outras criptomoedas. Isso as impede de concorrer com a oferta fixa de 21 milhões de unidades do Bitcoin e com seu crescente valor como constante. Centralização cria a necessidade de confiar em terceiros e essa confiança invariavelmente coloca a oferta de qualquer moeda em risco, que como consequência impacta na demanda e reduz a utilidade como meio de troca. Enquanto todas as outras moedas dependem de confiança em terceiros, a constante que o Bitcoin fornece não depende de confiança. 21 milhões só é confiável porque o Bitcoin é descentralizado e porque o Bitcoin se torna mais e mais descentralizado com o passar do tempo. O máximo que outra moeda poderia fazer seria se igualar ao Bitcoin, mas na prática isso não é possível de ser feito, porque indivíduos convergem para um único meio de troca. Todas as moedas estão competindo para ser a constante ideal, uma que não mude e que não seja dependente de confiança. O Bitcoin vai dominar por ter sido a primeira moeda com essas características. Bitcoin se tornou a constante ideal antes de qualquer outra, e o efeito das conexões em rede, com milhões de pessoas utilizando uma mesma constante ideal, impede que pessoas selecionem qualquer outra moeda. Dinheiro é um problema intersubjetivo, e quanto mais escasso e mais confiável como constante o Bitcoin se tornar, automaticamente outras moedas se tornam menos escassas e menos constantes. Lembrem que escassez por escassez não é o objetivo de nenhuma moeda. É o dinheiro que prover a melhor constante que irá facilitar trocas de forma mais eficiente. Quanto mais pessoas identificarem essa qualidade no Bitcoin, mais a estabilidade de preço será alcançada. Enquanto o uso do real ou do dólar como moeda é limitado a um pequeno grupo de pessoas, o uso do Bitcoin é ilimitado, e quanto mais pessoas aderirem ao Bitcoin, mais valor terá cada satoshi, até o ponto onde pessoas deixarão de medir valor em Bitcoin e começarão a medir em satoshis, facilitando o uso dessa medida como unidade de conta. Se hoje é difícil calcular o valor de um pão em Bitcoin, o mesmo não vai acontecer ao usarmos satoshis, atraindo ainda mais pessoas para usar a moeda. Afinal, um Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de satoshis, possibilitando uma medição de valor muito mais precisa do que qualquer outra moeda utilizada atualmente. Chamar o Bitcoin de ouro digital é injusto. Ele é muito superior a isso ao combinar as vantagens do ouro físico com as vantagens do dólar digital, sem as limitações presentes em ambos. O ouro é escasso, mas é difícil de dividir e de transferir, enquanto o dólar é fácil de transferir, mas não é escasso. O Bitcoin é ao mesmo tempo escasso, fácil de dividir e fácil de transferir. Tudo isso sem depender de confiar em terceiros. Esse é o motivo exato pelo qual o mercado está convergindo e continuará convergindo para o Bitcoin de forma a preencher a função do dinheiro. A maioria das pessoas, incluindo bilionários, ainda não entendem o Bitcoin, mas acabarão por confiar nele. Portanto, faça a escolha certa. O Bitcoin tornará todas as outras moedas obsoletas, porque o sistema econômico converge numa única moeda e o Bitcoin possui as propriedades monetárias mais confiáveis.
Eu não acredito que jamais teremos um bom dinheiro novamente antes de tirá-lo das mãos do governo. Não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, de alguma forma astuta, introduzir algo que eles não possam parar. Friedrich Hayek, 1976. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.